De novo, gente, boa noite a todos. Eu sou a Miriam Lousada, sou voluntária desta casa. Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo, viu? Antes de nós refletirmos sobre um tema do Evangelho, nós vamos nos acomodar confortavelmente na cadeira. Se sentir à vontade de fechar os olhos, feche. Vamos nos preparando para receber um tema do Evangelho, fazer uma reflexão sobre ele. E para tanto nós devemos nos preparar. Então vamos respirar profundamente, tranquilizando os nossos corações, os nossos sentimentos, procurando deixar lá fora as nossas preocupações, para que de fato possamos estar aqui, aproveitando este momento, para que possamos assim refletir sobre o tema da noite de hoje, observar a nossa postura diante deste tema, para que assim nós consigamos, com esta reflexão, nos melhorarmos, entender as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, esse nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas. Vamos nos ligando, nos conectando a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pedindo mais uma vez que ela possa nos envolver no seu manto azul de luz, trazendo para nós, crianças espirituais que ainda somos, a tranquilidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio que tanto almejamos. Vamos nos conectando também a Jesus, o nosso irmão maior. Vamos sentindo a sua presença entre nós, nos olhando com o seu olhar meigo, doce, estendendo as suas mãos em direção a nós, nos envolvendo na sua ternura. E aproveitamos esse momento para dizer a Ele: obrigado, Jesus, pelo seu Evangelho de luz. Obrigado, Jesus, pelos seus exemplos, os exemplos seguros, para que nós consigamos trilhar a nossa jornada com muito amor. E assim, nessa caravana mais numerosa, nós vamos em direção a Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que mais uma vez nos proporciona o dom da vida. E diante de Deus, diante desse Pai de infinito amor e bondade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Esta noite nós vamos refletir sobre um tema: honrar pai e mãe. Quando nós começamos a avaliar todo este tema de uma grandiosidade infinita, nós vamos nos reportando a 3 evangelistas e vamos resumindo o que esses 3 evangelistas disseram nessa passagem do Evangelho, lá no seu capítulo 14, nos itens de 1 a 3. Dando início à nossa reflexão sobre o tema de hoje, nós vamos nos remeter ao trecho do Evangelho que está nas anotações de Marcos, Lucas e Mateus, que nos diz assim: Vós sabeis os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não prestará
falsos testemunhos, honrarás pai e mãe. Complementando com um trecho de Êxodo, capítulo 20, que nos diz assim, esse trecho do Velho Testamento: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vos dará. Esse trecho do Êxodo, honrar pai e mãe, já estava no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. O mais interessante disso tudo é que dos 10 mandamentos, das 10 leis que compõem o Decálogo, honrar pai e mãe é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa que nos diz: a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vos dará. Quando Moisés falou do Decálogo, dos 10 mandamentos, lá atrás, bem lá, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, havia entre o povo, que convivia com Moisés, uma necessidade de se lutar por algo material, de se lidar, de buscar uma terra, de ter um canto. Esta era a luta naquela época. Jesus já veio com outro ensinamento. Ele veio falar dos 10 mandamentos de uma forma diferente. Principalmente desse trechinho de honrar pai e mãe. Existe uma promessa também, mas só que não era a terra prometida. Ele vem falar de uma outra terra. Ele vem falar da pátria espiritual. Ele vem acrescentar, não é o lado material. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele vem nos convidar para, através de honrar pai e mãe, para, através desse amor incondicional, nós lutarmos pela nossa redenção, pelo nosso crescimento, para o nosso equilíbrio, bem-estar, e assim galgar mais um degrau na nossa escala evolutiva. Mesmo porque esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que antecede esse capítulo é o capítulo 13, e lá diz assim, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda faz. O 14º fala honrar pai e mãe. E o 15º fala que fora da caridade não há salvação. Então, essa colocação desses 3 capítulos, nós acreditamos que não foi ao acaso. Foi exatamente para nos mostrar a colocação maior, que é fazer a caridade. E quer mais os nossos pais, a caridade que eles nos fazem, embora há tantos filhos que falem assim: meu pai me abandonou, minha mãe não liga para mim, meu pai é um alcoólatra, eu fui criado num orfanato, você não sabe nada da minha história. Só que nós devemos nos lembrar que em algum momento qualquer, 2 pessoas se encontraram, se amaram por minutos, por horas, por dias, a gente não sabe. E trouxeram ao mundo nós, nos proporcionaram a vida. Então, quando nós começamos a enveredar por este caminho, quando nós começamos a refletir desta forma, independente de quem sejam os nossos pais, se nos deixaram um legado material, se de fato são pessoas que nós não entendemos como eles procedem, nós julgamos, não nos sentimos amados, nós não devemos esquecer que eles nos propiciaram a vida. E diante deste quadro, quando nós analisamos, nós percebemos essa grandiosidade desse capítulo do Evangelho, de honrar nosso pai e nossa mãe, pela dádiva maior que eles nos concederam. Mais para frente, honrar pai e mãe, nas nossas existências contraímos dívidas, débitos, e se estamos encarnados,
é porque tivemos um pai e uma mãe. Então, independe de como seja o nosso pai ou a nossa mãe, nos deram o mais importante que temos, a nossa vida. Nós sabemos, tem uma pergunta que foi feita aos espíritos, no livro dos espíritos, na segunda parte, capítulo 6, escolha das provas. Tem uma pergunta de número 258 que fala assim: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? É o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos as provas que precisamos passar. Nos é concedido o nosso livre-arbítrio. Então, se nós estamos dentro de um lar, se nós estamos convivendo com o nosso pai, com a nossa mãe, é porque algum motivo tem. É porque algo é necessário para que nessas 4 paredes nós consigamos burilar os nossos sentimentos, avaliar as nossas condições, para que assim nós consigamos cuidar do nosso orgulho, da nossa vaidade, aceitar as pessoas como elas são. Então, neste convívio, que é uma célula mesmo, que ali se constitui, é onde nós galgamos a oportunidade de um entendimento maior. Não sei se a maioria de vocês conhecem um palestrante espírita, Haroldo Dutra. E nós, quando estávamos preparando a preleção, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma palestra que ele ministrou, que chama-se Carta aos Jovens. E lá ele contava uma história assim, de uma jovem de 20 anos que morava em Minas Gerais, lá naquele Vale do Jequitinhonha, um lugar muito, muito precário, muito difícil sobreviver ali. E ela se encontrava assim, numa situação precária mesmo, sem trabalho. Então ela decidiu ir para Belo Horizonte, essa jovem, porque lá ela imaginava que ela tinha sonhos, como todos nós temos. Então ela queria, de fato, ela queria um emprego, ela queria estudar, ela queria ser psicóloga, ela queria constituir um lar. E ela conseguiu um emprego, sim. Ela conseguiu um emprego numa casa cujo chefe de família, ele era um bancário. Naquela época, isso é anos 70, era status ser bancário. E, de fato, lá naquela casa, ela conseguiu o que ela precisava, o emprego para sobreviver. Esse chefe de família tinha 3 filhos. O caçula dessa família, um rapaz de 18 anos, se enamorou dela. E ela acabou por engravidar. E essa gravidez causou, assim, um escândalo, vamos dizer assim, dentro da família. E, de repente, deram um jeito lá e fizeram com que o rapaz tomasse um rumo ignorado por ela. Durante um período, ela permaneceu na casa, muito chateada com toda aquela situação, foi bem cuidada, bem tratada, mas um dia ela resolveu que ela não ia mais lá ficar. Ela voltou para o Vale do Jequitinhonha e lá ela foi de casa em casa, ficava na casa de um parente, ficava na casa do outro, passou necessidade, passou fome, até que um dia ela deu à luz a um menino. E esse menino é Haroldo Dutra. Então, quando a gente estava ouvindo esta palestra dele, ele logo em seguida, quando ele deu esse testemunho, ele falou logo em seguida: ela me deu a vida. Eu precisava nascer. Então, as condições que isso aconteceu
foram necessárias para que ele viesse ao mundo. E hoje, quando nós temos a oportunidade de conhecê-lo, de ver toda esta obra que ele tem, que ele divulga, as palestras que ele faz, jamais iríamos, eu estou falando porque eu não sabia de fato todos esses percalços que ele passou. O que nós estamos tentando dizer, o que ele tentou falar e disse com todas as letras. Ele precisava nascer. Então, é o que acontece conosco. Quando nós seguimos esse viés, quando nós observamos isso tudo, muitas coisas caem, muitas formalidades, muitas formas de agir, muitas formas de pensar caem por terra. Honrar o nosso pai e a nossa mãe é um exercício muitas vezes difícil também. Aceitar como eles são, como eles eram. Mas, enfim, quantas noites eles zelaram por nós, cuidaram de nós e continuam muitos cuidando ainda, mesmo desencarnados. Quando nós temos a oportunidade de relembrar certas ocasiões da nossa vida, devemos ser gratos, além da oportunidade da vida, às condições que eles nos propiciaram. E se hoje temos filhos, nós precisamos prestar muita atenção também de que forma nós estamos direcionando os nossos filhos. Porque amanhã, como nós fomos um dia, eles serão pais. E como pais, eles vão usar o nosso reflexo. Como nós zelamos pelos nossos pais, avós, que são dessas crianças. Então, tudo é uma grande ciranda. Uma hora nós somos filhos, outra hora nós somos pais, outra hora nós somos avós. Então, nesta ciranda, nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho de que forma nós estamos cuidando daqueles, de fato honrando o nosso pai e nossa mãe. Nesse exercício, nós vamos perceber se nós estamos dando de volta todo o carinho, todo o amor, toda a ternura que recebemos. Recebemos broncas, sim. Às vezes recebemos palavras que achávamos que não merecíamos. Então, todas essas circunstâncias nos levam a imaginar como serão os nossos filhos amanhã. Ah, mas tem mãe que não zela pelo seu filho. E o exercício de nós termos um olhar diferenciado, um olhar para que, por que talvez ela haja dessa forma? Ah, mas meu pai é assim, não é como eu queria. Quantos de nós não somos o que os outros gostaríamos que nós fôssemos também? Então, tudo isso nos cala de uma forma assim, bem profunda mesmo. No Livro dos Espíritos também, eu coloquei aqui, nem vou precisar abrir o livro. No Livro dos Espíritos, na questão 891, diz assim: se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento? E a resposta é a seguinte: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou é uma expiação pelo qual esse espírito precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe, ou ainda um bom filho, numa existência anterior. E aqui cai naquela lei de ação e reação, né? Tudo que nós plantamos, obrigatoriamente nós vamos colher. Graças a Deus que nós não temos, graças a Deus que nós não sabemos o que nós fazemos, já fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, a oportunidade que nós temos, diante dessa reflexão, observarmos não os outros, e sim a nós. Mais para frente, também tem no Livro dos Espíritos a questão 892, que diz assim: os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não dão a seus filhos a mesma ternura que dariam se eles causassem alegria? Esses pais devem ser culpados por isto? Não.
porque é um encargo que lhes é confiado, e a sua missão consiste em fazer todos os esforços para encaminhar os filhos para o bem. No mais das vezes, estes desgostos resultam dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos desenvolvessem desde pequenos. Ao agirem assim, colhem o que semearam. Como cristão, de uma forma geral, como espírita, como cristão, não importa, às vezes nós achamos assim, honrar o nosso pai e nossa mãe, se tiver ao nosso alcance fazer tudo o que eles gostam, maravilha. Cuidar na velhice dos nossos pais, excelente. Prover as suas necessidades, excelente. Só que tem algo que não é material, que não é suprir as suas necessidades somente, é dedicar o nosso tempo. Quantas vezes os nossos pais, quando envelhecem, repetem as mesmas histórias e muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos. Já ouvi essa história, não vou ouvir de novo. Então, dedicar o nosso tempo, que é algo valioso, é algo que desprende de nós a oportunidade de ouvir mais uma vez a mesma história, mas estarmos ali, juntos, unidos, aparando, mais uma vez, trabalhando a nossa paciência, emprestando os nossos ouvidos. Então, todos esses elementos, esse tempo, esse estar com eles, fazem a diferença. Quantas vezes, às vezes, hoje é o mundo da informática, um pai e uma mãe ligam para o seu filho e falam assim, olha, eu não estou entendendo aqui mexer no celular, a televisão não está pegando. E às vezes, quando chegamos lá, não é nada disso que está acontecendo. Eles só querem a nossa companhia, eles só querem que nós estejamos ali com eles. Então, essa reflexão dessa noite nos faz pensar, sim, sobre essa dádiva de podermos estar encarnados, graças à união de um homem e de uma mulher, que nos deram a oportunidade também de estarmos aqui nesse planeta, por misericórdia divina, nós sabemos disso, a oportunidade de trabalharmos dentro de nós aquilo que ainda necessitamos trabalhar. E quando nós dizemos nós, todos nós, queiramos ou não, nós estamos aqui para aprender. A Terra é uma escola e não é fácil viver neste planeta de provas e expiações. Mas nos pequenos atos, nessas pequenas reflexões, a gente fala pequena, mas é de uma grandiosidade infinita, são exemplos que chegam até nós para que nós consigamos trabalhar, para que nós consigamos evoluir, para que nós consigamos nos tornarmos melhores. Se nós temos tanta dificuldade de honrar o nosso pai e nossa mãe, aquelas pessoas que estão ali dentro do lar, quiçá fora dele. Então, é dentro do lar que nós conseguimos, com o nosso esforço e dedicação, nos tornarmos pessoas melhores para quando de lá nós sairmos, estarmos em condições mais favoráveis para conviver melhor com todos aqueles que nos servem em qualquer ambiente que porventura possamos estar. E mais uma vez, todo o zelo, todo o empenho que eles nos dedicaram, por mais esforço que nós venhamos a fazer em detrimento do bem-estar deles, ainda é muito pouco, nós sabemos disso. Paulo de Tarso, na sua carta a Timóteo, asseverou: Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, ele já nos ensinava a valorizarmos os nossos antepassados, dando ênfase aos seus ensinamentos e à sua existência. O mesmo devemos fazer para com os nossos pais, nossos avós, nossos tios, tias e antepassados. E é lícito também que nós, em detrimento da nossa impaciência, da nossa invigilância, nós não devemos julgá-los e aceitá-los como de fato eles são. Para encerrar a nossa preleção, nós vamos ler
uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, pelo Espírito André Luiz, que diz o seguinte: é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. São irados e não calmos, negligentes e não zelosos, autoritários e não afáveis, ciumentos e não amigos, indiferentes e não afetuosos, grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solidários, agressivos e não brandos, impertinentes e não tolerantes. Apesar dos defeitos e por mais que não realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. Então que possamos, neste momento, fechar os nossos olhos suavemente, possamos assim doar o melhor de nós, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, vibrar nada mais do que é isto, através dos nossos pensamentos, irradiar o que temos dentro do nosso coração. Então vamos neste momento, envolvendo em muita luz todo o nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz todos os lares deste planeta, para que haja concórdia, para que haja tranquilidade, paz e harmonia entre todos os entes que ali residem. Vamos vibrar muita luz também por esta casa que nos acolhe, vibremos muita luz por todos nós que aqui nos encontramos, por todos aqueles que aqui hoje não puderam estar. Que todos esses nossos irmãos possam estar recebendo todas as dádivas que recebemos, esses fluidos que nos envolvem, essa tranquilidade que ameniza o nosso coração e os nossos pensamentos. Que possamos sair daqui centuplicados no amor, que possamos refletir sobre a mensagem do Evangelho e que possamos, acima de tudo, agradecer a Deus o dom da vida. Que assim seja. Nós vamos pedir àqueles que estão fazendo o tratamento, permaneçam em suas cadeiras, por favor, e aqueles que vão se retirar, as outras salas, elas estão se preparando para os tratamentos. Então, principalmente na saída, por favor, um pouquinho mais de silêncio, tá bom? Uma boa noite a todos.